A segunda temporada de Ruptura chegou ao fim e, gente, que série, né? Que privilégio acompanhar tudo isso ao vivo, de forma inédita, teorizando e surtando semana após semana. Eu já falei aqui que Ruptura continua sendo pra mim uma das melhores séries dos últimos tempos e eu curti demais essa segunda temporada, tá? Mesmo achando que ali no meio tem uma barriguinha, né? Dá uma enrolada boa, acumula muito mistério, mas eu acredito que a recompensa veio, tá? Tivemos sim respostas importantes e, claro, novas perguntas também. Vocês sabem que sempre que uma temporada importante chega ao fim, eu gosto de recapitular tudo que rolou antes de mergulhar nas minhas teorias e reflexões, igualzinho a gente fez com Silo, né? Mas no caso de Ruptura tem tanta informação, tanto detalhe, que tanto o resumo da temporada quanto a minha análise ficaram enormes. Então, pra não fazer um longa-metragem aqui, né, um vídeo com 3 horas de duração, eu resolvi dividir em 2 partes. Nesse vídeo aqui, a gente vai rever tudo que aconteceu nessa segunda temporada, episódio por episódio, e depois eu volto com um vídeo pra contar sobre as minhas impressões e teorias cabeludas. Fechou? Então bora nessa. Pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler e eu sou Futurices e hoje vamos finalmente falar da segunda temporada de Ruptura, né? Eu fiquei dodói e não consegui trazer esse vídeo antes pra vocês, mas antes tarde do que nunca, né? E assim, gente, eu já perdi o hype mesmo, tá bom? Então vamos fazer as coisas com calma, uma vez na vida, nesse mundo insano do YouTubes, em que tudo é pra ontem sempre? Sim. Então, ó, seja você alguém que acabou de ver a temporada e ainda tá digerindo tudo, tá tentando entender todos os detalhes, ou alguém vindo diretamente do futuro pra se preparar pra terceira temporada de Ruptura, esse vídeo é pra você, tá? Inclusive tem resumão da primeira temporada por aqui também, vou deixar o link aí na descrição. E se você é novo por aqui, já se inscreve aí que toda semana tem vídeo novo sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Deixa o like que ajuda demais também e bora relembrar tudo que rolou em Ruptura temporada 2 com todos os spoilers do mundo, obviamente. Ao final da primeira temporada, os nossos internos tentaram, através do mecanismo de contingência extraordinária, tacar a caquinha no ventilador e contar para o mundo como a vida na Lumon é terrível e abusiva. Do lado de fora, o interno Mark S. descobre que a suposta falecida esposa do seu externo tá viva e é a Miss Casey, diretora de bem-estar que está sendo mantida no porão secreto da Lumon, acessado por um corredor escuro. Foi um gancho épico quando Mark correu para contar para sua irmã Devon na festa que ela tá viva, bem no momento em que seu externo reassumiu o controle. A segunda temporada começa exatamente de onde a última parou, com o Mark interno voltando ao trabalho totalmente desorientado. Ele corre pelos corredores labirínticos da Lumon em uma cena espetacular, mas a Miss Casey sumiu. Todo o escritório dela desapareceu, bem como seus colegas do refinamento de macrodados. Na verdade, ele é recebido pelo Sr. Milchick, que foi promovido ao diretor do andar da Ruptura, substituindo a Harmony Cobell. Além disso, o Milchick também ganhou uma assistente adolescente pentelha, que é a Miss Wang. Eles até colocam uma galera para substituir os antigos funcionários do macrodados, mas o Mark tá pistola e deixa claro que só vai colaborar se tiver os seus colegas de volta. Ele escapa das garras do Sr. Milkshake e até tenta pedir um help pro conselho da Lumon, e bom, parece que dá certo, porque Dylan, Irving e Halle voltam. Inclusive o Mark recebe a Halle com um abraço caloroso e ela tem uma reação assim meio estranha. Ai, que delícia! Na antiga sala de descanso, que agora tá bem mais bonitinha, né? O Milchick explica que a rebelião do Macrodados foi um evento e tanto, e agora eles ficaram famosos por promoverem a reforma da Ruptura pro mundo. Isso é explicado através de uma animação bizarra, narrada por ninguém menos que Kenny Reeves, que conta a história da Lumon, dá pistas sobre o que tá prestes a acontecer com a Halle, e claro, tenta passar uma imagem boazinha da empresa, né? Agora supostamente comprometida em melhorar a vida no andar da Ruptura, oferecendo para cada um algo que eles desejavam. Então Dylan vai poder ver a família em encontros pontuais, o Irving vai poder zanzar por outros departamentos, a Halle vai poder se divertir e o Mark vai poder ficar com seus colegas. Depois disso, eles fofocam sobre o que viram no mundo de fora. O Mark conta que a esposa morta do seu externo na verdade tá viva e é a Miss Casey, e todo mundo fica choquito, mas nessa conversa o impacto maior veio do relato da Halle, na verdade. Pra quem não lembra, na contingência extraordinária, ela não só descobriu que a sua externa é Helena Egan, filha do atual CEO da Lumon, como também teve a oportunidade enorme em uma festa da firma de anunciar que era uma interna e que a sua vida era um inferno. Porém, agora a Halle mente sobre o que ela viu no mundo exterior, dizendo que só acordou de noite no seu apartamento e tinha um jardineiro lá.
sei. O Irving acha estranho o jardineiro trabalhar de noite e isso leva ele a contar só pro Dylan, na surdina, que descobriu que o seu eu de fora tem pintado obsessivamente o mesmo corredor escuro no seu apartamento. Inclusive, ele desenha esse mesmo corredor no seu caderninho. Depois disso, a Halle dá uns paquera no Mark, o Mark dá uns paquera na Halle e o setor de refinamento de macrodados retorna às suas atividades. A gente ainda não tem ideia do que eles realmente fazem, eles continuam aparentemente só organizando números aleatórios, mas no finalzinho desse episódio a gente descobre que tudo isso de alguma forma tem a ver com a esposa do Mark, a Gemma. No segundo episódio, a gente entende um pouco como as coisas estão do lado de fora. Só um minutinho, gente. Olá, Isabela Eichler, como vai? Desculpe o incômodo, aqui é o Sr. Maltino, diretor do Departamento de Refinamento de Macrodados da Lumon. A sua interna, a BLE, ela foi bastante insistente e exigiu que enviássemos esse vídeo diretamente para você, alegando que, abre aspas, né, cortaria fora isso que você chama de franja, fecha aspas, caso você se recusasse a assistir. Que loucura é essa? Posso ir? Olá, externa, tudo bem? Espero que não. Você sabia que tinha reunião hoje. Você viu no e-mail. Você sabia também que o ar-condicionado estava quebrado. Mesmo assim, você me vestiu com essa camiseta de algodão fedorenta velha e que parece uma sauna portátil. Sério mesmo? Eu sei que você tem várias tech t-shirts da Insider aí no seu armário. A senhora Bia do Bem-Estar me contou. São as suas preferidas. Desamassam com o calor do corpo, não desbotam, não ficam com cheiro, são sustentáveis e ainda regulam a temperatura. Ou seja, eu podia estar fresca, elegante e feliz, mas não, eu tô aqui derretendo nesse cubículo sem ventilação. Então deixa eu ser bem clara com você. Se você não quiser ganhar uma franja duvidosa, é bom que amanhã eu esteja de Insider, tá bom? É nóis. Tchau. Eu não gosto de franja. Gente, mas olha, ela tá exagerando um pouco, tá? Ela tá super feliz lá dentro, é só porque realmente as minhas blusinhas da Insider tava lavando hoje de manhã. Mas eu vou aproveitar que agora tá rolando o mês do consumidor pra comprar mais tech t-shirts pra vestir ela com Insider. Inclusive, se você também quiser aproveitar o mês do consumidor pra se vestir com roupas tecnológicas que facilitam muito o dia a dia, com o meu cupom Futurices você consegue acumular até 30% de desconto lá no site. Vou deixar o link aí na descrição. Então vai lá e aproveita pra se vestir bem e o seu interno também com a Insider. Mas como eu tava falando, no segundo episódio a gente entende um pouco como as coisas estão do lado de fora. A Helena pede uma desculpa culposa pra Cobell, que é aquela que não há intenção de perdoar, e pede pra ela voltar pra Lumon. Porém, a filha do CEO oferece um cargo que não interessa a Cobell, já que ela quer voltar pro seu antigo cargo como gerente do andar de ruptura, então nada feito. Depois disso, a Helena grava um vídeo pro mundo, explicando que o que rolou na festa da Lumon foi só uma piada, e também fica se doendo revendo o beijo que a Halle deu no Mark. Além disso, o Mark externo, a Devon e o seu marido Ricken especulam o que o seu interno quis dizer com a frase "ela tá viva", e obviamente eles suspeitam que ele esteja falando da Gemma. Aliás, a Lumon pede desculpas pro Mark externo pelo seu interno ter assumido o controle e explica que foi uma falha técnica. No terceiro episódio, o Milkshake recebe de presente um quadro duvidoso da Lumon pela sua promoção. A Natalie faz um poker face sobre a bizarrice de tudo isso, e como prometido, os internos ganham alguns privilégios. O Dylan fica super empolgado ao descobrir que seu externo tem família, né? Então a Lumon organiza uma visita com a esposa dele, a Gretchen. A situação é um pouco esquisita no início, já que essa versão do Dylan não reconhece ela, mas depois acaba sendo divertido, como se eles estivessem se conhecendo de novo, especialmente porque o casamento real deles já tá meio capenga. O Irving também fica animado com um passe livre que permite visitar outros departamentos. Ele aproveita para tentar reencontrar o seu antigo amor Bert G na Optic Design, mas é claro que ele não tá lá porque ele foi exterminado. Ou melhor, aposentado. Porém, lá ele encontra uma funcionária do setor que reconhece entre os desenhos do Irving o corredor escuro, um lugar que ela chama de centro de exportações, que é justamente onde a Miss Casey está sendo mantida. Inclusive, ela dá pro Irving direções de como chegar lá. Enquanto isso, a missão do Mark é encontrar a Miss Casey, já que aparentemente ela é sua esposa. Isso causa um certo desconforto, porque ele está envolvido romanticamente com a Halle, mas eles decidem que a Miss Casey não é a esposa do Mark interno, mas sim do Mark externo, então tá tudo certo. A investigação leva os dois de volta à sala da temporada anterior, onde alguém cuidava de cabritinhos, porém agora eles encontram um campo inteiro cheio de cabras. Mas o departamento responsável é muito estranho e ninguém explica nada sobre o que os bichinhos realmente significam. Do lado de fora, o Mark também começa a investigar e tenta se comunicar com seu interno, queimando uma mensagem nos seus próprios olhos, o que obviamente não funciona. Mas daí ele recebe uma visita da Regaby, uma ex-médica da Lumon que confirma que a esposa dele tá viva mesmo. Se ele quiser
quiser salvar ela, o Mark precisa saber o que o seu interno sabe, e a única forma de fazer isso é revertendo o processo de ruptura por meio da reintegração. Só que esse é um processo lento, então por enquanto ele e o seu interno só têm flashes esporádicos da vida um do outro. Já no quarto episódio, que pra mim é um dos mais importantes dessa temporada, acontece um dia muito inusitado no trabalho. Os internos acordam no meio do nada em uma paisagem gelada em um retiro de acampamento da Lumon. Lá o Milkshake conta que uma cachoeira do tamanho de um chuveiro é a maior cachoeira do mundo. E também conta uma história sobre o criador da Lumon. Foi nessa floresta que o Keir Egan encontrou pela primeira vez o temperamento da aflição, representado por uma noiva de metade da estatura de uma mulher normal. Ele conta também que o Keir tinha um irmão gêmeo controverso chamado Dieter Egan, que gostava de derramar sua linhagem no solo. Depois disso, Hallie e Mark amassam um boneco na cabana, e o Irving, perturbado pelos seus pensamentos, sonha com a noiva da aflição e tem uma epifania sobre Halliar. Ele saca que, além de mentirosa, ela tem sido arrogante e cruel, tudo que a Hallie nunca foi, então não restam mais dúvidas, ele tá cara a cara com a versão externa da Hallie, a própria Helena Egan, e aí tudo começa a se encaixar de vez, porque quem mais teria autorização de circular ali entre os internos, fingindo ser um deles, senão a própria família Egan, né? E é nesse momento que o Irving, tomado pela raiva, decide afogar a Helena no rio gelado até que o Milkshake trouxesse a verdadeira Halliar de volta, exatamente como a animação previu. Pois é, a Helena Egan tava espionando todo mundo ali até agora, mas claro que tentar afogar sua chefe é motivo suficiente para demissão, então Irving B é desligado permanentemente, ou seja, o seu interno é executado, mas não sem antes deixar uma mensagem importante pro Dylan. Just remember, hang in there. No episódio 5, a Hallie tá de volta, a verdadeira, e depois da morte do Irving, ninguém é contratado para substituir ele. Na verdade, ele é totalmente apagado da Lumon, mas o Milkshake é convencido a pelo menos fazer um funeral simbólico, com direito à cabeça de Irving de melancia. Depois disso, o Dylan vê um quadro na sala de descanso que diz "Ora bolas, hang in there", e atrás dele acha o desenho do Irving, com dicas de como chegar no corredor escuro, né, o centro de exportações lá. Do lado de fora, o Ricky, marido da Devon, é convidado a reescrever o seu livro de forma a ficar mais adequado para os internos da Lumon. E o externo do Irving continua vivo, obviamente. A gente descobre que ele aparentemente está colaborando com alguém em uma investigação contra a Lumon, mas alguém começa a seguir ele, e no fim é só o seu mozão Burt G que convida o Irving para um jantarzinho na sua casa. Por fim, o Mark, depois de ter feito o procedimento, tem o sintoma da reintegração e vê a Gemma nos corredores brancos da Lumon. No episódio 6, Hallie e Mark têm uma conversa desconfortável, já que ele revela que foi enganado pela externa dela e acabou amassando o boneco com ela, achando que era Hallie. A Hallie fica bolada, né, mas decide que a única forma de consertar isso é recriando aquele momento. Então eles montam uma barraquinha improvisada na Lumon e dessa vez Mark e a verdadeira Hallie ficam juntos de verdade. Do lado de fora, o casamento do Dylan vai de mal a pior. O Irving vai jantar com o Burt e o seu marido e descobre que o Burt trabalhou por muito tempo na Lumon, e a Helena não se dá por vencida e arma um encontro casual com o Mark, mas ele não dá muita ideia pra ela não. Na verdade, o Mark entende que a Lumon tá na cola dele e tenta apressar o processo de reintegração, mas a coisa dá muito errado e ele cai no chão enquanto o seu cérebro vira patê. No episódio 7, a gente vê então um flashback, mostrando como Mark e a Gemma se conheceram e se apaixonaram. Só que o relacionamento deles passou por dificuldades, especialmente pela frustração de não conseguirem ter filhos. Daí a gente finalmente vê o que a Gemma tem feito todo esse tempo. Aparentemente ela concordou em participar dos experimentos da Lumon, talvez em troca de um tratamento que permitisse que ela tivesse filhos. O que ela precisa fazer é visitar diferentes salas, cada uma com uma personalidade específica criada pela ruptura, e essas versões dela passam por situações que aparentemente são sempre dolorosas, tensas ou traumáticas. Então, em uma sala ela tá eternamente no dentista, em outra presa em um voo turbulento, tem uma que ela vive em um Natal sem fim, mas só na parte chata, escrevendo cartões de agradecimento, e ainda tem outras que a gente nem viu, incluindo a enigmática Cold Harbor. Ou seja, o trabalho do Mark é construir essas personalidades da Gemma, e o último arquivo em que ele tá trabalhando é justamente o Cold Harbor, que os executivos da Lumon estão ansiosos para verem concluído. Porém, aparentemente, a Gemma não tá ali tão voluntariamente assim, porque ela tenta fugir, mas ao subir o elevador, sua personalidade é rupturada e a Miss Casey assume o controle. Daí o Milkshake envia ela de volta para baixo, então não tem muito como sair dali, né? No episódio 8, o Mark acorda do coma causado pelo processo de reintegração, e a sua irmã Devon decide que tudo isso é perigoso demais e manda a Dra.
para Rugby, que estava cuidando dele até agora, ir embora. Além dessa decisão muito inteligente, ela resolve pedir ajuda para Cobell, que sempre foi devota da Lumon, né? Vai entender. Porém, a Cobell tem os seus próprios problemas, porque ela tem certeza que a Lumon quer apagá-la do mapa agora que ela foi demitida, tudo para impedir que ela abra o bico sobre as barbaridades que rolam ali dentro. Então a Cobell retorna à sua cidade natal, onde existia uma grande fábrica de éter da Lumon, isso antes da cidade ter sido abandonada pela empresa e passar a ser ocupada só por edifícios decadentes e pessoas doentes ou viciadas em éter. Ou as duas coisas. Lá a gente descobre que quando criança a Cobell participou de um programa de estágio da empresa, que aparentemente é o que está acontecendo agora com a Miss Wang. Na antiga casa da Cobell fica ainda mais claro que a morte da mãe dela é um grande trauma, e a gente descobre também que foi ela quem inventou o processo de ruptura, embora a Lumon tenha roubado os créditos. Porém, agora que houve essa ruptura entre ela e a empresa, talvez ela esteja disposta a deixar isso claro pro mundo. No episódio 9, Helena nada em uma casa luxuosa e come ovos de um jeito ridículo na frente do seu papai James Egan. Enquanto isso, o arquivo Cold Harbor tá quase pronto, mas o Mark externo liga pro Miltic dizendo que ele tá dodói e não vai poder trabalhar nesse dia, tudo isso para poder se encontrar secretamente com a Cobell junto com a Devon. Daí o Milkshake leva uma bronca do seu supervisor, Sr. Drummond, que vem sendo extremamente rígido com ele durante toda a temporada. Chegou até a dar uma avaliação de desempenho ruim, por ele, por exemplo, colocar o clips ao contrário ou usar palavras sofisticadas demais, mas o Milkshake aparentemente está de saco cheio da Lumon e manda ele comer cocô de um jeito elegante. Devour feculence. Enquanto isso, o Dylan tem curtido muitos encontros com a Gretchen, inclusive em um deles eles acabam se beijando, mas quando ela conta isso pro Dylan externo, ele perde as estribeiras e ameaça se demitir. Querendo evitar que o interno do Dylan morra, a Gretchen decide interromper as visitas, daí o Dylan tenta pedir ela em casamento no meio disso, mas ela recusa. Putaço da vida, o Dylan interno resolve se demitir, né, tirar a própria vida, mas não sem antes deixar claro pra Halle o que ele sabe sobre o corredor escuro e as direções que o Irving deixou. Apesar disso, surpreendentemente, o Dylan externo recusa a demissão do seu interno. Na verdade, o Dylan externo, frustrado e perdido, vê no interno uma versão eficiente e bem-sucedida de si mesmo, por isso ele decide manter ele na Lumon. Já o Irving, do lado de fora, recebe uma visita inesperada do Burt na sua casa, e aí a gente descobre que o externo do Burt, na verdade, é um agente da Lumon, um motorista que levava pessoas de um lugar a outro, mas sem saber o que acontecia com elas depois. O mesmo tá acontecendo agora com o Irving, mas o Burt sente remorso e aparentemente quer ser uma pessoa boa, deixando o Irving ir embora em um trem. A Cobell deixa claro pro Mark externo que se ele não completou o arquivo Cold Harbor, a Gemma ainda tá viva, e leva ele e a Devon até aquela cabana onde mulheres rupturadas dão à luz, para que eles possam conversar com o interno dele. Antes de entrar nesse retiro de partos, a Cobell diz algo curioso pra guarda na guarita. She's one of James. No one's to know. E na cabana, o Mark interno reencontra a sua ex-chefe. No 10º e último episódio, Halle tem um encontro inesperado na Lumon com o seu papai James Egan. Ele deixa claro que não vê mais o Keir na sua filha Helena, mas sim na Halle. E nessa brincadeira o velho quase que toma uma canetada bem no meio da fuça. Na cabana, a Cobell explica pro Mark interno a importância de salvar a Gemma assim que Cold Harbor for concluído, e quem deixa isso claro para ele também é o próprio Mark externo. Sim, os dois conversam pela primeira vez e o Mark externo pede que ele salve a Gemma, mas o Mark interno não tá disposto a colocar tudo a perder na Lumon não, tá? Ele se mostra um indivíduo com dores, vontades e desejos. Isso significa que a reintegração não é suficiente para ele. Afinal, esse Mark final, com as duas memórias, seria muito mais um Mark externo do que o interno. Além disso, ele tem o seu amorzinho lá dentro, né, que é a Halle, que ele perderia após a reintegração e a conclusão do Cold Harbor. Os dois não parecem chegar em um acordo, mas aí a Cobell manda real pro Mark interno e diz que depois da conclusão do Cold Harbor, eles vão ser demitidos, né, mortos de qualquer jeito. O Mark interno fica então putaço, né, e aí a Cobell tenta acalmar ele dizendo algo muito curioso. I care for you. Stop! Mark! Mesmo assim, o Mark interno volta ao trabalho para o grande dia de conclusão do Cold Harbor. Ele conta para Halle o que descobriu e ela responde que a sua externa jamais aceitaria ser reintegrada, e aí os dois percebem que não existe final feliz para eles. Mark termina Cold Harbor e para celebrar a ocasião, a Lumon se supera porque o Milkshake aparece com uma banda marcial inteira. Mas a Halle distrai o Milkshake para que o Mark possa ir até o corredor escuro resgatar a Gemma. Ela tranca ele no banheiro e o Dylan ajuda colocando uma máquina de lanches como impedimento. Daí a Halle faz um discurso pro pessoal da banda, que aparentemente também é o departamento com rupturados da Lumon. They give us half a life and think we won't fight for it.
Depois disso, quando Milchick consegue escapar do banheiro, todos os internos estão prontos para enfrentar ele. Enquanto isso, no porão, a Gemma entra na tão esperada sala Cold Harbor e, pasmem, só tem um berço lá dentro que ela e o Mark tentaram montar no passado para um baby que nunca nasceu. Pelo alto-falante, um funcionário da Lumon diz para ela desmontar o berço e ela faz tudo conforme é ordenado, sem qualquer reação emocional. Isso aparentemente é considerado um enorme sucesso. The barrier is holding. Depois disso, a gente finalmente descobre o propósito dos cabritinhos, né? No fim, eles não passavam de um sacrifício para essa seita maluca, nesse caso para honrar a morte da Gemma, que vai acontecer logo logo. Inclusive, nesse momento, Drummond deixa bem claro o suposto objetivo da Lumon. We commit this animal to Kier in his eternal war against pain. Porém, o sacrifício é interrompido pelo Mark, que descobre essa sala secreta do ritual enquanto tentava entrar no corredor escuro. Como Cold Harbor já foi concluído, eles provavelmente iam dar um chá de sumiço nele de qualquer jeito, então Drummond decide fazer isso imediatamente, moendo ele na porrada. Só que o Mark é salvo pela Mulher das Cabras, né, que não quer mais ver nenhuma morte na Lumon. O Mark interno faz então o Drummond de refém, entra no corredor escuro e no elevador a caminho do porão, o Mark externo assume o controle e acidentalmente mata o Drummond. Eu amei essa cena. Ele acorda desorientado, coberto de sangue, usa o sangue do Drummond para entrar na sala Cold Harbor e se reencontra com a Gemma. Só que ela tá como interna, né, e não se lembra dele, mas mesmo assim aos poucos ele ganha a confiança dela e os dois decidem sair da sala. Do lado de fora, o Mark externo e a Gemma externa se reencontram depois de muito tempo em um momento lindo, mas o tempo tá correndo e eles precisam vazar dali. No elevador de volta ao andar de ruptura, eles se beijam, né, até o ponto em que a Miss Casey e o Mark interno voltam à consciência. What's taking place? O Mark interno consegue levar ela até a saída de emergência, coloca a Gemma pra fora, mas daí ele hesita, fica ali sem saber se sai, por mais que a Gemma grite por ele. Daí a Halle surge e chama por ele, e era o que bastava pro Mark interno dar meia volta e resolver viver nem que seja os seus últimos momentos ao lado da sua amada. E bom, essa foi a recapitulação completa da segunda temporada de Ruptura, uma temporada que entregou muitos surtos, várias perguntas novas, várias respostas também, e momentos que a gente vai ficar remoendo aí até a próxima temporada, né? Me conta aí o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês acham que vem por aí numa terceira, e fica de olho aqui no canal que no próximo vídeo eu volto pra mergulhar fundo aí nas análises e nas teorias mais malucas que essa série maravilhosa merece. Se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Um beijo e a gente se vê no futuro.